Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao 17º episódio da série Goiânia e seus prefeitos. A nossa ideia nessa série, você já sabe, é resgatar a história da capital de Goiás, Goiânia, desde que veio da querida, da inesquecível Vila Boa até os dias de hoje. Finalizamos esse projeto em novembro, quando ficaremos sabendo aquele ou aquela que administrará Goiânia pelos próximos 4 anos e faremos o seu resumo biográfico, contaremos sua história aqui também. Essa administração será contada, ele ou ela escreverá pelos próximos 4 anos. Nós vamos fazer o resumo biográfico e quem sabe daqui 4 anos a gente volta com a história da administração ou desta que assumirá o paço municipal em janeiro de 2021. Meu companheiro nesse projeto, não só nesse projeto, mas de vida, desde o dia em que eu nasci, meu pai, o escritor, pesquisador Ubirajara Galles. Seja bem-vindo ao 17º episódio, pai. Oi, filho. É uma alegria, matando a nossa saudade virtual, né? É o que dá para fazer hoje. É o que dá para fazer, que nos aproxima, né, filho? E falando de uma Exato. coisa, quanto seu pai é apaixonado e você tem esse mesmo gosto, né? Herdou. Tem essa herança. É herança intelectual. Imaterial. Imaterial. Pai, hoje o personagem é uma figura muito interessante e falada até hoje, né, por conta da sua atividade cartorial, que é o Índio do Brasil, Artiaga Lima. Ele administra Goiânia entre 30 de junho de 1979 até 14 de maio de 1982, foi uma indicação do governador Ari Valadão. Pai, quem era Índio do Brasil, Artiago Lima? Pablo, antes de falar de índio do Brasil, Artiaga Lima, seria preciso, dentro de um contexto histórico, né, contar por que o índio, né, foi nomeado prefeito. Na verdade, Pablo, quando o meu biografado, Ari Valadão, né, é nomeado governador do estado, então cabia ao então governador, na época, de indicar o seu prefeito da capital, e que o nome seria aprovado pela Assembleia Legislativa. O Índio, Pablo, não foi o nome, no primeiro momento, de Ari Valadão. O nome do Ari Valadão, que ele encaminhou para a Assembleia, foi do economista Luiz Rogério Gutierrez Fiuza, que, entretanto, o nome dele não foi aprovado. E com a não aprovação, Pablo, aí ocorreu uma vacância de cargo. Então, assume interinamente Daniel Antônio de Oliveira, o então presidente da Câmara Municipal. Mas como o próprio Daniel, né, inauguraria no pleito pelas urnas, né, futuro, como o primeiro prefeito eleito, né, após a retomada democrática, nós falaremos de Daniel Antônio de Oliveira nessa oportunidade, quando ele é conduzido ao então Palácio das Campinas, o extinto Palácio das Campinas na Praça Cívica, né, pelas urnas, Pablo. Então, o Daniel será... Pois não, filho? O filho Daniel Antônio já entrou em contato conosco, né, para passar algumas informações. Eu passei o seu WhatsApp para ele. Então, calma aí. Seu pai, daqui a alguns programas, a gente vai fazer o programa. Ele é a audiência nossa aqui. Daqui a alguns programas a gente vai falar do seu pai, porque é o momento mais apropriado. Aqui a gente queimaria cartucho com uma administração muito curta, só de transição realmente. Então a gente deixa para quando ele for prefeito de Goiânia. Pois não, pai? Sim, inclusive ontem eu falei, falei, olha, o seu pai não correrá no próximo programa, mas sim, está tudo certinho, Pablo. Que gentilmente nos assiste e que nos abastecerá com muito mais informações, eu tendo a oportunidade de conversar com o pai dele, com o Daniel. Então, vamos lá. Índio do Brasil, Artiaga Lima. É o segundo prefeito goianiense, Pablo, nomeado
nomeado. O Índio, filho de Getulino Artiaga e de Berenice Artiaga, nasceu no bairro de Campinas no dia 11 de julho de 1936, mais um prefeito campineiro. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, atuando nas finanças do Estado, Pablo. Ele foi presidente da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás e também do extinto Banco do Estado de Goiás. Então, ele presidiu essas duas instituições importantes, né, criadas até então no governo de Mauro Borges Teixeira. Sem nenhuma dúvida, Pablo, né? Sem nenhuma dúvida, com certeza, o gosto pela política, embora não tenha participado de pleito eletivo pelas urnas, né, ele herdou de seus pais. É o primeiro caso que nós temos, tanto do lado materno, tanto do lado paterno, né, uma herança política. Na minha coluna, Pablo, que há cerca de 12 ou 13 anos, que eu publico diariamente, não me perdoe, semanalmente, historiografia goiana, no jornal O Diário da Manhã, há cerca de uns 6, 7 anos, eu escrevi um texto onde eu falo um pouco de quem foi Getulino Artiaga e de quem foi Berenice Artiaga. A poeta Berenice Teixeira Artiaga. A ex-deputada Berenice Teixeira Artiaga, minha quase vizinha de terras, nacidas em Santa Cruz de Goiás, em 29 de 1 de 1916, eu, por minha vez, em Pires do Rio, entrou de forma tristemente acidental na política com o assassinato de seu marido, Getulino Artiaga, natural de Itaberaí, 19 de 7 de 1913, ocorrido em Nova Aurora, sudeste goiano, no dia 8 de setembro de 1950, quando ele se encontrava em campanha para a sua reeleição. Com a morte do marido, vitimado por 18 tiros, Berenice foi indicada pela liderança do PSD, leia-se Pedro Ludovico Teixeira, para ocupar a vaga do marido. E ela aceitou ocupar a vaga como candidata. Embora convivendo com a dor da perda do esposo, com 3 filhos para criar, Índio do Brasil Artiaga, Indial Artiaga, Ibirá Artiaga, tirou força não sei de onde. Foi à luta e entrou para a história do Legislativo Estadual brasileiro ao se tornar a primeira mulher eleita deputada estadual do país, no pleito de 3 de outubro de 1950, sendo reeleita em 1954. Com justiça, Berenice empresta seu nome à comenda que a Assembleia Legislativa de Goiás outorga a personalidades femininas. Agora, um lado interessante da mãe do Índio, Pablo, que não é tão conhecido. Berenice, pouca conhecida como poeta, entretanto, se ela tivesse dedicado mais à sua produção poética, poderia realizar incursões no gênero bem próximo a uma Ieda Schmaltz. Quando Berenice completou 90 anos em 2006, ela e seus familiares reuniram parte do seu acervo poético que se encontra no Ineditismo de Décadas, que se encontrava, né, no Ineditismo de Décadas, e publicou o livro Poetas Interiores, apresentado pelos confrades da Academia Goiana de Letras, José Luiz Bittencourt, que foi vice-governador, Elvésio Goulart, que foi secretário de Índio Artiaga. São 32 poemas que deram vida ao livro. Um deles, a coluna publica o poema Sequência para ilustrar o seu bem composto conteúdo poético. Um pouquinho de poesia, Paulo. Sequência. Dos mortos não tenho saudades, só lembranças. A morte está contida na vida e a vida sustenta a morte. Sou viva porque minha presença respira. Sou morta no silêncio, na ausência de outras vidas. A terra está cheia de sepulcros. Os lares celebram o riso das crianças.
há uma sequência perpétua de tumbas e uma corrente eterna de vida. Sou filha de brumas passadas e mãe de auroras futuras. Então, Pablo, uma mãe, né, Belíssimo, que belíssimo. belíssimo poema, né, uma bela poeta, né, e que teve uma carreira política histórica, e um pai que de repente estava pleiteando uma reeleição e uma confusão que ocorreu, né, entre aquelas duas conhecidas siglas, faladas siglas, né, na cidade de Novo Aurora, acabou sendo assassinado. Ô, pai, e Vamos o lá, impressionante, assim, o tanto mostrou muito brio, né? Foi uma mulher de muito brio, porque você encarar um drama familiar desse porte, né? De perder o esposo brutalmente assassinado, cruelmente assassinado, e conseguir encarar a campanha e vencer e exercer o mandato, demonstrou muito brio pessoal, né, a Berenice? muito, Pablo, uma personalidade muito forte, Pablo, muito forte. Então vamos lá, Pablo. Índio Artiaga, prefeito de Goiânia. Sobre a gestão do Índio Artiaga, Pablo, o meu confrade na Academia Goiana de Letras, o seu colega jornalista, Hélio Rocha, no seu livro Goiânia, 75 anos, ele comenta e fala sobre a gestão do Índio Artiaga. Na prefeitura, Índio fez uma administração planejada, iniciando pela formulação e aprovação pela Câmara Municipal da Lei de Zoneamento e Uso do Solo, ainda em sua gestão. Ele iniciou também a regulamentada revisão do Código de Posturas Urbanas e do Código de Edificações e Obras, dentre outras realizações importantes. Na sua administração, foi atualizado o projeto de urbanização do Bosque dos Buritis. Índio Artiaga pavimentou 8.000 metros quadrados de ruas nos setores Pedro do Vico, Vila Nova, Bueno e Santa Helena, além de outros bairros. Criou, em sua gestão, a Conluz, Companhia de Iluminação Pública de Goiânia, implantou, até hoje, né, que funciona, a Área Azul, Sistema Rotativo de Estacionamento Controlado, planejou e instalou os grandes eixos de transporte coletivo de Goiânia com faixas exclusivas para ônibus. A exemplo dos eixos Norte, Sul e Anhanguera. Na sua administração, também foram realizados estudos preliminares para a localização do novo terminal rodoviário de Goiânia e o projeto completo para o prolongamento da Avenida T63 e a abertura final da Rua 136. Também formulou e fez aprovar a Lei de Habitação Popular, criando condições para loteamento de áreas destinadas à população de baixa renda. Pablo, ele, autorizado pela Câmara Municipal, ele isentou de IPTU, Pablo, os lotes, né, das regiões mais tímidas, mais pobres de Goiânia, né? E aprovado pela Câmara e assinou esse decreto, Pablo, em praça pública. Reorganizou o Cadastro Técnico Municipal e o IPLAN, Instituto de Planejamento Municipal, fortalecendo-o como instituição permanente de planejamento da cidade. Na sua gestão foram construídas 45 escolas. Então, isso aqui dá uma noção como que foi a administração de Índio Artiaga durante o seu período, né, que acabou sendo interrompido uma razão de saúde, Pablo. Quando o Índio tem aparece um problema cardíaco, Pablo, ele se afasta da prefeitura. Se afasta da prefeitura e submetido a uma cirurgia cardíaca, né? E quem fez essa cirurgia cardíaca foi nada menos do que o nosso notório cientista, o nosso médico, o professor Zerbini, né? O primeiro a realizar um transplante cardíaco, né, de coração na América Latina, ao que me parece o quarto no mundo,
e o índio é submetido a essa cirurgia. E ele se afasta, naturalmente, da prefeitura para esse tratamento. E, posteriormente, Pablo, ele segue para os Estados Unidos, né, para continuar o tratamento. E, quando ele retorna, uma situação mais grave, né, falando do coração, seria incompatível para cuidar da saúde dele, que é o nosso maior patrimônio, continuar à frente de uma prefeitura, né? Tensão 24 horas, né? Estresse, não tinha como conciliar, Pablo. E aí, durante esse período de tratamento dele, quem assume o seu lugar é o seu secretário de governo, Mário Soares de Carvalho. Mário Soares de Carvalho, até que o médico Goianés Ferreira Lucas, indicado pelo governador Ari Valadão, né, tivesse o seu nome aprovado pela Assembleia Legislativa. E, com seu afastamento, Pablo, né, que vai ser pauta do nosso próximo programa, né, que é o advogado, o professor Mário Soares de Carvalho. Embora a história, né, não reserve, timidamente fala dele como prefeito de Goiânia, como o condutor do executivo municipal, ele realmente ocupa a prefeitura, e que será a pauta, né, do nosso próximo programa. E, com o afastamento do índio do processo político, Pablo, ele retorna à sua antiga atividade, ao seu cartório, né, às suas lidas cartoriais. E lá continua ainda, né? Está lá, cuidando do seu Continua. cartório. Está lá. É uma vida interessante, de família que tem uma história trágica, porém de muita força. Esse foi Índio de Arteaga. Mais algo que seja importante acrescentar, que você tenha a dizer, ou a gente pede agora auxílio para o nosso público, para a nossa audiência, pai? SOS Memória. Então, agora está com vocês. Se tiverem alguma coisa a acrescentar, se tiverem perguntas, por favor, deixem nos comentários. Estamos salvando todas aqui para fazermos um programa final. Depois do último do prefeito e da prefeita eleita no mês de novembro, nós faremos um programa de respondendo dúvidas, fazendo correções, que depois as pesquisas vão vindo, vendo que não era exatamente aquilo, aquela abordagem não ficou justa com a história. A gente vai fazer esse programa de arremate dessa série Goiânia e os Prefeitos. Talvez pinte um livro por aí. Meu pai ele é mais otimista que eu trabalho sempre com pessimismo. Assim, talvez possa pintar um livro aí pela frente. Meu pai já afirma, eu sempre prefiro trabalhar na dúvida pelo meu pessimismo. Meu pai ele enxerga muito o lado otimista da vida. Eu sou mais um pouco sombrio, digamos assim. E eu termino pedindo para que você se inscreva aqui no canal, por favor, faça isso. É importante demais para nós a sua inscrição. Também peço para que você curta, deixe seu like aí no vídeo. Peço ainda para que você compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de história de Goiás, de Goiânia, do Brasil, pois certamente elas vão se interessar por isso. Pai, um forte beijo e até o próximo episódio. Até mais, filhinho. Um beijão. Beijo, tchau, tchau.